Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional. E hoje, quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do JM. E mais uma edição, mais um dia aí, com o nosso noticiário nacional e internacional, como sempre, muito relevante. E já aqui trazendo também o nosso comentarista, o nosso analista político, que fala de Brasília, o Jonas, que é o nosso colaborador de todos os dias. Jonas Carreira, seja muito bem-vindo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas, espectador e espectadora aí da TVC e da TV+. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar dividindo aí o cenário do Jornal Mundial com você. É isso aí, Jonas Carreiro, nosso comentarista aqui do Jornal Mundial. O Jonas que está em Brasília, o nosso representante aí na capital federal. Quem sabe em breve o nosso representante aí na América Latina, né? O nosso correspondente aí em breve, quem sabe no Chile. Bom, mas vem mais novidades por aí. Bom, vamos então rapidamente passar para você os principais destaques de hoje. Vamos trazer já as notícias que estão em destaque aqui no Brasil e também no mundo. A primeira manchete: Bolsonaro bate novo recorde de mentiras com uma média de 7 por dia em 2021. Então, ano passado, ele foi o recordista. Vamos falar desta notícia aqui no bloco de nacionais. Ainda por aqui, vamos também já trazer esta notícia atualizada, porque tivemos uma operação em São Paulo, e a Polícia Civil de São Paulo realiza a operação contra Márcio França, e Lula presta apoio ao ex-governador. Então, o Lula já prestou também apoio, agora recentemente, ao Ciro Gomes, mesmo sendo um desafeto. O Márcio França também não é muito diferente aí do Ciro Gomes, né? Seria um Ciro Gomes um pouquinho mais cheirosinho, o Jonas Carreira. Era do PDT, né, Valdo? Era do PDT, exatamente. Eleições municipais de São Paulo em 2016, ele se candidatou pelo PDT. E coisa que eles não fizeram com o Lula, né? O Lula foi preso, o Lula foi levado para Curitiba, lá para a masmorra de Curitiba, e eles ficaram caladinhos. Não, o Lula, a primeira coisa que ele faz é declarar apoio na mesma hora. E já dando umas agulhadas aí contra essa justiça podre, né? Esses resquícios aí da Operação Lava Jato. Bom, e aqui no destaque internacional, e estamos aí com mais um conflito, né? É interessante, Jonas, que a região ali, a cada instante aparece um novo conflito. A região que envolve quem? Os dois países mais protagonistas aí do mundo, né? Que é a China e a Rússia. Agora mais um ali na fronteira, sempre na fronteira, ou de Rússia ou de China. O presidente do Cazaquistão declara estado de emergência motivado por fortes protestos. Então teve aí o motivo, né? Não relembra o Brasil, Jonas Carreira? O grande motivo foi o aumento dos combustíveis, né? Claro que lá foi um aumento exorbitante. Hoje, o litro da gasolina lá ficou uma média aí de $3, ou seja, dá em torno de R$16 o litro da gasolina lá no Cazaquistão. Então isso aí relembra, claro que uma dimensão bem menor, porque aqui no Brasil, por centavos, foram para cima da Dilma Rousseff, e lá, muito parecido, ataques terroristas lá contra o governo aí do Cazaquistão. Bom, já peço para quem está chegando agora, para você que ainda não está inscrito aqui em nossos canais, isso é de suma importância que você faça a inscrição, acione o sino para ser notificado e deixe o seu like. Então,
siga este procedimento. Primeiramente, a inscrição, depois deixe o seu like e, na sequência, aí, você toque o sininho. E não esqueça, então, dos nossos canais, a TVC Jornalismo, a TV Mais e também o canal Jonas Carreira. E também aquele convite, antes de darmos prosseguimento aqui ao Jornal Mundial, vem aí a live com notícias do Lula. O nosso comitê já está aí bombando, o comitê Lula Presidente, e aquele convite aí para você participar do comitê Lula Presidente, clicando aqui no link, o link que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo e também no próprio chat. Você pode escolher essas duas opções e será conduzido para o grupo de WhatsApp para você aceitar o convite. Bom, vamos então repercutir o primeiro destaque de hoje, a notícia principal aqui no Jornal Mundial, o noticiário brasileiro, o noticiário internacional. E esta primeira manchete, o Jonas Carreira, é exatamente mais um recorde que o seu Jair fascista Bolsonaro acaba de bater. Então, Bolsonaro bate novo recorde de mentiras com uma média de 7 por dia em 2021. Então, até o número, né? Aí, para os cabalísticos, ô Jonas, o 7 é o número da mentira, né? 7 é o número da mentira para os cabalísticos, e o Bolsonaro acaba, então, de chegar aí uma média, né? Ele atingiu uma média aí de 7 mentiras por dia, no ano passado, aí 2021. E, portanto, aí no ano passado, Jair Bolsonaro elevou sua média diária de declarações falsas ou distorcidas, checadas pelo site Aos Fatos. Então, esse portal foi o autor aí da checagem. Eles acompanham a vida do Bolsonaro, o dia a dia dele. Deve ser um pé no saco, ô Jonas Carreira. É um pé no saco você acompanhar o dia a dia aí do seu Jair, né? O homem que foi atacado pelo camarão antifascista. E aí foram 6,9 falas enganosas por dia, que dá uma média aí de 7 aproximadamente. A frequência supera o acumulado de inverdades ditas diariamente por ele desde a posse, que ficou em torno aí de 4,3. Então, ele teve aí um crescimento imenso, né? Essa frequência aí, diária aí, em 2021, de praticamente 7 mentiras por dia. E aí tivemos essas mentiras aí, inclusive, são dados importantes, até para contextualizarmos por aqui, porque, por exemplo, o setor que ele mais procura para exatamente espalhar fake news. Então, essa matéria publicada aqui no site do PT, por exemplo, temas em que o presidente mais desinforma. Então, o coronavírus, ou seja, a Covid-19, depois, em segundo plano, a economia, em terceiro, eleições, depois corrupção e meio ambiente. Então, são os 5 setores aí que ele mais atua. Então, tivemos aí, em 2021, tivemos aí um total de mentiras de 2.516. Outro detalhe importante para passar para o nosso comentarista, o nosso analista político Jonas Carreira, aqui onde Bolsonaro mais erra. Então, onde ele mais erra, o Jonas Carreira? Nas entrevistas, cada entrevista que ele dá, ele não consegue completar uma frase sem projetar um erro. Então, entrevistas, depois nas lives,
encontros com apoiadores, discursos no Telegram, aí vem as mídias sociais, Telegram, Twitter, Facebook e YouTube. Então, entrevistas, lives principalmente, e encontro com apoiadores é aquela coisa espontânea. Ele está ali no improviso, ele não tem como fazer diferente. E é por isso que ele erra muito mais exatamente durante as entrevistas, nas lives, ou seja, nos ao vivo. As entrevistas normalmente são entrevistas que ele tem que falar aquilo que passa pela cabeça dele, e nos encontros com os fascistoides aí, principalmente no cercadinho. E nesses locais aí onde ele esteve, né, como em Santa Catarina, na praia, naquele aglomerado, aonde ele foi aí se debater com o camarão e depois se entupiu, o Jonas Carreira. E aí ele encontrou aí aquele camarão antifascista. Seria um Adélio disfarçado aí de camarão, né, que deu aquela fakeada novamente? Ô, Jonas Carreira, a bola está com você. Valdo, eu lembrei, no ano passado, de uma notícia do Carta Capital, e eu fui buscar aqui na internet, Valdo. Busquei aqui no Google, e achei a notícia, né? O título da notícia da Carta Capital, o site Carta Capital, diz assim: no mês em que o Brasil ultrapassou as 500 mil mortes pela Covid-19, o presidente dedicou só 83 horas a compromissos de trabalhos oficiais. 83 horas no mês. Né? Um trabalhador normal, me ajudem aí na matemática, que eu não sou muito bom de matemática, mas vou chutando aqui, né? Vou fazendo as contas aqui. Um trabalhador normal que trabalha 8 horas por dia, Val, ele precisa de mais ou menos 220 horas por mês para cumprir 8 horas por dia. O Bolsonaro cumpriu, no pico da pandemia, 3 horas por dia. Fazendo as contas aqui rapidamente aqui pela calculadora. Então ele trabalhou 3 horas por dia. Imagine hoje que a pandemia deu uma relaxada, né? Tem vacina. Opa! Trabalhou não, né, Jonas Carreiro? Acho que você está totalmente enganado. Ele vai bater cartão apenas, né? Ele vai só passar o crachá lá, se passa, né? Porque trabalhar de verdade, trabalhar é o Jonas Carreira, que na live, eu que produzo, apresento, o Jonas que se prepara, lê muito, né? O Jonas lê muito, se prepara para... Isso aqui é trabalho. E não ganhamos nada, né? Por incrível que pareça. Ele não trabalha, ele vai lá simplesmente, às vezes, de corpo presente, ou até mesmo não vai, né? Mas o salariaço dele chega lá no final do mês e, portanto, mas prossiga por aí, só para fazer aqui uma ilustração. Exatamente, Valdo. Então, assim, no pico da pandemia, quando o Brasil estava, segundo o Congresso Nacional votou um estado de calamidade, o Brasil estava em guerra. Em guerra. Jair Bolsonaro cumpria uma jornada de trabalho por 83 horas por mês, o que dá 3 horas. 3 horas, ainda estou sendo aqui ameno na minha matemática, é menos de 3 horas de cumprir por dia. E o trabalhador tem que cumprir 220 horas por mês. Ou seja, o Bolsonaro ele mente mais do que trabalha. Ele mente 7 vezes. Ele mente 7 vezes por dia. Dá para fazer em 1 hora uma mentira. Em cada 1 hora uma mentira e cumpriria a jornada de trabalho diária de um trabalhador comum, de 7, 8 horas. Ou seja, o Bolsonaro ele trabalha no Brasil para mentir. Ele trabalha no Brasil para mentir. Essa é a realidade. Então, assim, não tem o que esperar de um presidente que ganhou através de fake news, de pessoas como, por exemplo, a Gorete Santana, que aparece aqui no chat, dizendo que ele não precisa mentir, sabe? Então, assim, é uma nefelibata, né? Como dizia um professor meu da UNB, nefelibata é aquela pessoa que vive no mundo da lua acreditando em mensagens de fake news. É a Gorete Santana e existe várias pessoas assim que acreditam nesse tipo de conversa. Jonas Carreira, o nosso camarada, companheiro, o nosso comentarista de todos os dias aqui no Jornal Mundial. É o noticiário brasileiro
o noticiário internacional. E para quem está chegando agora aqui no Jornal Mundial, a nossa edição desta hoje, quarta-feira, dia 5 já de janeiro de 2022. E lembrando que vem aí o Notícias do Lula. Estaremos aí lançando em breve, aí, portanto, segunda-feira, na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, estaremos estreando aqui o Notícias do Lula. O noticiário é sobre o presidente Lula, ex-presidente, possível candidato a presidente, e vamos trazer o noticiário aqui, a notícia como ela é, mas sempre de maneira diferenciada. Notícias do Lula, vamos trazer a notícia como acontece para todo mundo, mas o nosso diferencial, como sempre, será o nosso jornalismo comentado, o nosso jornalismo crítico, e se precisar criticar, criticamos, sugerimos, vamos sugerir também, e se o Lula falar alguma coisa fora da casinha, estaremos aqui também, por que não, criticando, sugerindo, sendo propositivos. Então, não estamos aqui para passar o pano na cabeça de ninguém. Aqui Valdo, a nossa revolução é permanente, ô Jonas Carreiro. Valdo, só uma colocação. Eu adoro os comentários aqui do chat do Stefano, é muito engraçado. Eu fico rindo aqui, Valdo. Rindo desses comentários, é muito engraçado, Valdo. É isso aí. Mas já vamos falar com a nossa comunidade na sequência, né? Já vamos trazer aqui a nossa comunidade, o que está acontecendo no nosso chat, a nossa militância digital. E também, ainda sobre o Notícias do Lula, já estamos aí também com o nosso WhatsApp aí, o nosso grupo de WhatsApp, e aquele convite aí para você participar do grupo Lula Presidente, Comitê Digital. Você clica aqui no link e será conduzido a aceitar o convite. Você vai participar com certeza do grupo de WhatsApp Lula Presidente, Comitê Digital, para também interagir, acompanhar, propor, criticar o Notícias do Lula, que estreia na próxima segunda-feira. Bom, vamos repercutir a próxima notícia. Na sequência, vamos conversar com os nossos camaradas aqui no chat. Aqui ainda no bloco de notícias nacionais, Polícia Civil de São Paulo realiza operação contra Márcio França e Lula presta apoio ao ex-governador. Então, aquele já leve comentário sobre toda a situação desse ex-governador. São duas notícias em uma. Primeiro, essa operação aí, Lava Jato, ainda está com os resquícios na rua e provavelmente aí mais uma ação aí com base em cima daquilo que ficou aí de modelo chamado Operação Lava Jato. E a outra notícia também, talvez mais importante ainda, foi a declaração aí de solidariedade, de apoio do ex-presidente Lula a exatamente esse possível candidato ao governo novamente do estado de São Paulo, o Márcio França, e que teve aí, portanto, uma operação aí da Polícia Civil e que deu uma batida aí para apurar um suposto esquema criminoso de desvio de recursos da área da saúde. Então, o ex-presidente Lula foi ao Twitter e já logo em seguida a essa operação da Polícia Civil Paulista, ou de São Paulo, né, ele foi ao Twitter na manhã desta quinta-feira, ou quarta-feira, perdão, hoje, quarta-feira, dia 5, para prestar solidariedade ao ex-governador de São Paulo, Márcio França, que hoje está no PSB. Ele já foi do PDT, como o próprio Jonas fez questão aqui de evidenciar. E que foi um alvo aí, portanto, dessa operação. Então, olha só o que o Lula declarou, o petista.
o líder do PT, aí, o Lula, ele pediu respeito ao direito de defesa durante as investigações. E ele cita aqui, inclusive, a Constituição brasileira, né? A nossa Constituição é clara sobre a presunção de inocência. Então, tudo que não aconteceu com ele também. Então, o Lula passou por isso, o Lula sentiu na pele mais uma prisão, porque ele foi preso na época de sindicalista, e agora, logo, ou seja, depois de 2 mandatos dele de presidente da República, o Lula foi preso novamente. E exatamente não cumprindo aí esse termo aí, essa lei pétrea da Constituição Federal, que está na Constituição. Ou seja, a pessoa não pode ser presa, né? Ele não pode ser presa, está na Constituição, a Constituição é clara sobre a presunção de inocência. Até que se prove o contrário, o sujeito não pode simplesmente ser preso. Ele tem que ser acusado, ele tem que ser julgado, ele tem que ser condenado, e aí sim aí vem a operação de prisão. Mas essa operação fake, né, essa operação fascista, Lava Jato, e que foi coordenada pelo ex-juiz, ex-ministro dos fascistas, e ele também é um outro fascista, nazista, ele foi aí um dos mentores da Operação Lava Jato. E aí, Jonas, como é que você observa aí essas 2 notícias em uma, né? A questão da operação contra o França e o Lula já declarando muito forte aí todo o apoio. Não que o Lula seja um aliado, um simpático, né? O Lula tenha muita simpatia ao Márcio França, mas a questão que está em jogo são as atitudes autoritárias, não é isso, Jonas? Valdo, o que o Ciro sofreu, o que o França está sofrendo é um lawfare, algum tipo de perseguição judicial, né? Assim, eu vou falar minha linguagem, formal mesmo, como militante, entendeu? Eu não vou dar uma aqui de jurista aqui, falar a lei é isso, é pétrea e não sei o que, artigo parará. Não, eu, como militante mesmo, Valdo, eu não engulo o PDT. Eu não esqueci o que esse pessoal cirista fez. A gente você está de prova aqui quantos ataques, Valdo, a gente sofreu desse pessoal do Ciro Gomes. Esse França, ele se candidatou em 2016 dentro do PDT, atacando o PT em 2016, e hoje recebe uma solidariedade do presidente Lula, do Haddad, o que é normal, é um processo eleitoral político, algo que eu não sou político, não vou me candidatar, não pretendo me candidatar. Sou do PT por militância de base, de luta, e contra o fascismo, etc. E contra os ciristas, que atacaram muito a gente em 2019 e 2020, 2021. Então, assim, não esqueça o que esse pessoal faz, sabe? A gente sabe muito bem o que aconteceu, né, Valdo, no passado com a gente, dentro desse espectro aqui do YouTube, de ataques que nós sofremos do pessoal cirista, e eu não me esqueço, então, assim, eu não protejo esse tipo de gente, França, Ciro, eu quero mais é que eles se explodam, esse cara, esse França, esse Ciro, e toda a militância do PDT, os ciristas, esses caras aí, vão tudo lá para PQP. Bom. Então, assim, informal mesmo. Conversa informal mesmo, Paulo. Tem essa de proteger PDT. Assim, Lula, Haddad, tem o direito todo de proteger, são políticos. Eu não, como militante, eu quero que esse pessoal cirista aí se explodam. Valdo? É isso aí, Jonas Carreira. O Jonas, ele estava com a palavra aí na ponta da língua. Mandar esses caras aí para PQP. É isso, Jonas? Acertei ou não? Acertei, né? Então, o que o Jonas falou, né? Tivemos aí também uma perseguição, e aí... Mas foi bom porque esse pessoal, eles apresentam armas na hora, né? Perseguição pela internet, né?
É pela internet, que é diferente quando é em outro contexto, né? Pela internet, o cara cabra vem aqui, xinga, faz o que quiser, né? Então, é diferente quando é outro contexto. Eu quero ver o cara chegar em Taguatinga e encarar o Jonas Carreiro e o Max, né? Aí Porque ó, o bicho pega. Taguatinga tem o Jonas e o Max, né? O Max já está O Max já não recuperado. aguenta mais, mas aí tem, tem um pai. Não, mas o Max, com uma mão só, eu sou mais o Max do que qualquer bolsonarista aí, qualquer cirista, né? Eu sou mais o Max com apenas uma mão, né? Então é isso. O Jornal Mundial desta quarta-feira, hoje com Jonas Carreiro, nosso comentarista, o nosso analista político de Brasília. Bom, já peço para quem está chegando agora, você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, se você puder também dar aquela força, dar aquela ajudazinha, é muito importante você fazer a sua doação solidária por meio do Pix com a seguinte chave. Então anote a chave aí, esse e-mail você usa para exatamente dar a sua colaboração, pix.euapoio@gmail.com. Você com certeza estará aí colaborando, ajudando, dando aquela forcinha aqui para o nosso projeto. Bom, queria falar com os nossos camaradas e companheiros, para quem chegou agora, você que está aqui em nosso chat, e vamos ver quem bateu o cartão hoje aqui. O primeiro a bater o cartão, o Stefano, chegou hoje com tudo por aqui. Vagabundo, tá ok, é isso aí. O Stefano tirando aquela casquinha aí do fascistoide aí, o seu Jair. Por aqui também o Stefano ainda diz o seguinte: cadê a greve geral e os protestos? Estou decepcionado com o povo. Calma, Stefano, calma aí que temos 2022 aí para agitar e chegar com tudo aí em outubro. Esperamos aí que seja um ano de muitas manifestações, né? De muitos protestos, povo na rua, e chegar em novembro, aí, aliás, novembro não, outubro, né? Chegar em outubro com o povo totalmente mobilizado. Uma mobilização aí, uma onda vermelha, um tsunami vermelho em todo o Brasil. O Stefano Barbosa diz aqui: patrão bolsomínio, 23,59, que funcionário vagabundo, trabalhar que é bom nada. Aí, 0 hora, o mito está se divertindo na praia e no Beto Carreiro. No Beto Carreiro aí. Então, esse é o mito. Uhul! Exato, né? Resumiu aí o minto, né? O famoso minto. Por aqui também ainda o Stefano diz: um casal bolsominion acusa os filhos de vadiagem. Qual é o nome do filme? Olha quem está falando. Exato. Por aqui também ainda temos o nosso camarada que chegou por aqui, ainda o Stefano Barbosa, ele diz aqui: alerta, revolução colorida no Cazaquistão. Pois é, é isso que eu iria já na sequência comentar. O Stefano aí adiantou aquilo que eu iria exatamente resumir. Não será mais uma revolução colorida? Vamos comentar na sequência. Por aqui também o Stefano Pinóquio para processar Bolsonaro. E aqui tem talvez uma perdida na noite, né? Uma lunática, talvez, alguém que, de repente, está com um problema aí de neurônio, né? Mas ela fala uma verdade, né? O presidente não precisa mentir. Ele diz e ele faz. Exatamente, aqui eu concordo, Jonas. Ele não precisa mentir. Ele vai lá e faz. Quer dizer, ele só faz M, né? Esse monte de bosta, inclusive, ele está entupido com a própria mentira dele, né? O entupimento dele... Ele disse que ia matar 30 mil, né, Valdo? Disse que ia matar 30 mil, matou mais de 500. Realmente, ele não mentiu, né? Já está aí há mais de 600 mil pessoas que ele conseguiu aí
Se não matou diretamente, ele incentivou, ele ajudou, ele colaborou. E aí ela diz o seguinte: isso é fato. Exatamente, eu também concordo. Então, o presidente não precisa mentir. Ele diz e ele faz. Isso é fato. Concordo, o Gorete Santana, absolutamente. Você falou tudo, né? Ele realmente não precisa mentir. Ele faz aquilo que todo mundo está vendo, que ele é fascista, que ele é nazista, que ele é homofóbico, que ele é um negacionista, né? Que ele é corrupto, talvez é o maior corrupto, né? Mesmo à época da ditadura militar, o Bolsonaro é o maior corrupto da história deste Brasil. Então, concordo, não precisa mentir. Ele se apresenta, né, aquilo que ele é. O povo acordou, vocês não enganam mais ninguém. Aí, aqui, ou seja, ela pisou na bola, né? Ela fez pipi fora do vaso, o Jonas Carreira. Queria comentar aí a Gorete Santana. Não, Valdo, não, deixa pra lá já. Deixa a Gorete pra lá, Valdo. A Gorete estaria em Brasília neste momento? Será que ela estaria no cercadinho, ô Jonas? Quem sabe ela dá uma chegada até em Taguatinga ali, que o Jonas já baixa a pressão da Gorete. Bom, por aqui também temos ainda o Stefano. Expulsem essa fascista, diz aqui o Stefano. Já foi. O Stefano Barbosa também. Stefano já passa logo o facão, né? Passa a foice e o martelo, né? Ou ela é alienada ou é mau caráter. Diz aqui um resumo do Stefano. Ainda ele diz aqui: o Pinóquio vai processar Bolsonaro por concorrência desleal. E o Stefano aqui também, ainda mandando aquela mensagem forte: vaga de emprego, seja babá avó de Bozo. O baba-ovo, perdão, é baba-ovo, né? Baba-ovo de Bozo, retificando. Você vai ganhar salário de Marajá, entregue seu currículo na Jovem Clã, afinal, ralar na universidade e bater cartão é coisa de mané. Ironia, diz aqui o Stefano Barbosa. Bom, por aqui ainda chegando a Deneide, ela diz aqui: boa noite, Valdo e Jonas e todos do chat. O Murilo Antunes, chegando agora. Boa noite a todos. Hashtag Lula13, é isso aí. Por aqui também ainda temos o Murilo: só faz merda esse fascista que está usurpando o poder. Exato. E o Stefano aqui defendendo o método Stalin em Bozo, férias na Sibéria. Então está aí, né? Uma sugestão aí para o Bozo tirar aquelas férias na Sibéria e já leva a Gorete aí também. Quem sabe a Gorete pode ser a babá do Bozo, né? Ou, quem sabe, aí servir aquele cafezinho quente para o Bozo aí nas noites frias da Sibéria. Então é isso. Vamos em frente? Vamos agora com o noticiário internacional. Mas antes eu peço aí para quem chegou agora, você que ainda não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like aqui na TVC Jornalismo, na TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Então siga este procedimento, é muito legal, muito bacana. Então, repetindo, inscreva-se no canal, acione o sininho, depois dê o seu like aqui na TVC, na TV Mais e no canal Jonas Carreira. Bom, Jonas, vamos então repercutir aqui a notícia, aqui no bloco de internacionais. Vamos então repercutir essa questão aí essa notícia aí internacional do Cazaquistão. Então, o presidente do Cazaquistão declara estado de emergência motivado por fortes protestos. Em meio às fortes manifestações de rua que ocorreram no Cazaquistão, então o presidente do país, o Kassym-Jomart Tokayev,
ele aceitou a denúncia, ou a renúncia, né? Ele aceitou a renúncia do primeiro-ministro, o Askar Mamin. Ambos são do partido Nur-Otan. Então, manifestações em vários locais do país eclodiram no dia 2 de janeiro contra o aumento nos preços dos combustíveis. Então, seria mais seria mais aquele ato promovido aí por essa extrema-direita, né? Como disse aqui o Stefano Barbosa, estaríamos aí, quem sabe, aí numa primavera aí, no Cazaquistão. Então, só para ter uma noção aqui, os preços dispararam, por exemplo, inicialmente subindo, o combustível aí subiu, a gasolina, o gás de cozinha, esses dois fatores aí foram os geradores dessas grandes manifestações no Cazaquistão. Então, inicialmente, cerca de 60 tenges, né? Subiu para 80 e depois para até 120 tenges, cerca de $3 o litro da gasolina, o Jonas Carreiro. Então, 3 vezes 5,5 vai dar mais ou menos R$16 aí o litro da gasolina. Se fosse aqui no Brasil, estaríamos pagando aí R$16 o litro da gasolina. Isso levando manifestantes às ruas contra a nova política governamental. Durante anos, o preço dos combustíveis foram subsidiados pelo governo para controlar os preços. Então, o presidente do Cazaquistão, ele aceitou a renúncia aí do primeiro-ministro e está tendo uma troca geral aí no governo do Cazaquistão. Por enquanto, não temos ainda uma profundidade, ô Jonas Carreira, eu pelo menos não tenho uma profundidade aí relevante de tudo que está acontecendo no Cazaquistão, mas seria uma primavera estilo árabe? Seria aquela coisa que aconteceu aqui no Brasil, com aqueles 20 centavos aí de aumento da gasolina, um reajuste que a Dilma fez lá à época? Só que aqui, é óbvio, né, teve um aumento estrondoso, né? Teríamos este aumento aí de 60 tenges, né, que é a moeda do Cazaquistão, teve um aumento aí de 60 para 120, ou seja, dobrou. De 60 deu um salto para 80 e depois para 120 tenges. Que aí chegou o litro da gasolina a $3, ou seja, R$16 mais ou menos um litro da gasolina. Então, diferentemente do Brasil, apenas um exemplo, né, de narrativa parecida, só que a diferença é monstruosa, porque temos um aumento aí substancial, aí dobrou. É como se estivéssemos aqui no Brasil, hoje pagando 7 o litro da gasolina, e de um dia para o outro dobrasse, aí fosse para 14, 15 reais o litro. Então, Jonas, teremos aí que observar muito bem, dar sequência ao que está acontecendo no Cazaquistão. E aquilo que eu coloquei lá no começo, ô Jonas, não sei se você concorda, mas a região ali que envolve China e Rússia, eles querem transformar, o império quer transformar num barril de pólvora. Então, as fronteiras de Rússia, tudo que é fronteira de Rússia, tudo que é fronteira com China, Taiwan, tivemos agora recentemente lá essa polêmica de Taiwan, agora, recentemente também outras regiões ali na Rússia, né? Taiwan na China, e agora o Cazaquistão. Como é que você observa, o Jonas Carreira, você que é historiador, e você que é adepto, né? Fanático por geopolítica. Então, Valdo, como você falou, vamos analisar. As manifestações começaram no final de semana,
há um desenvolvimento dessas manifestações pegando outras províncias dentro do Cazaquistão, mas, ao meu ver, no meu ponto de vista, isso é o início de uma manifestação popular dentro do Cazaquistão. O Cazaquistão, vamos voltar um pouco na história, foi um pedaço de terra da União Soviética. Quando a União Soviética foi destruída pelo imperialismo norte-americano, a União Soviética teve o seu território, o seu entorno fragmentado, e o Cazaquistão fez parte dessa fragmentação. Até hoje, o Cazaquistão é um satélite da OTAN. O presidente, não vou muito me bolar nos nomes aí, é muito embolado o nome, Valdo, do presidente. O presidente que tomou posse em 1991, é um satélite do presidente que iniciou o seu mandato em 1981, dentro da OTAN. Ou seja, são tudo marionetes da OTAN. O que acontece no Cazaquistão hoje é uma crise do capitalismo, né? Não só no Cazaquistão, mas no mundo inteiro acontece essa crise. A pandemia trouxe uma crise dentro do sistema capitalista. E essa crise capitalista, junto com a pandemia, pode ocasionar essas convulsões sociais, como está acontecendo no Cazaquistão, e explodindo aí uma revolução, quem sabe, popular dentro do Cazaquistão. Esse é o meu ponto de vista. Por que não acontece esse tipo de convulsão popular dentro da América Latina e principalmente do Brasil? Porque, né, infelizmente, nós não tivemos uma consciência, e isso é histórico. Isso é histórico. O indígena entrou no escambo, né? Infelizmente, nós aceitamos o espelho do europeu, né? Nós aceitamos o espelho e vimos o mundo doente. Até hoje, o brasileiro, o cidadão brasileiro, não consegue ter uma consciência de fazer uma convulsão social. Nós somos anestesiados pelo sistema eleitoreiro. Infelizmente, é essa a história da América Latina e principalmente do Brasil. No Cazaquistão, eu acredito, no meu ponto de vista, é uma manifestação popular. Mas, como você falou, Valdo, é o início de uma história, né, contemporânea, e vamos analisar aí os movimentos até o mês de fevereiro, etc. Valdo. Este é Jonas Carreira, nosso camarada, comentarista, analista político que está em Brasília e contribui aqui com o seu comentário todos os dias aqui no Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional e que vai ao ar sempre a partir das 10 horas da noite, trazendo para você a atualização aí do jornalismo nacional e internacional. Bom, e no finalzinho de live, queria trazer aqui para você, como sempre, né, a nossa campanha aí tradicional, a nossa campanha aí já objetivando o que vai acontecer a partir de segunda-feira. Eu, Jonas Carreira, provavelmente alguns convidados, estaremos aí a partir de segunda-feira. Estaremos lançando na segunda-feira, a princípio, né, o Notícias do Lula. Então, estreia dia 10 de janeiro de 2022, às 10 horas da noite, portanto, neste horário, teremos aí a live do Lula, que, a princípio, estará substituindo o Jornal Mundial. O Jornal Mundial provavelmente vai em um outro horário, uma edição especial, talvez uma vez por semana, ou dependendo aí do nosso tempo também. Jonas Carreira estará agora também já se preparando para uma possível viagem, ou não, mas está se preparando aí para uma pós-graduação. E eu também aí, outras atividades profissionais, assumindo aí também atividades profissionais já a partir de segunda-feira. Então, na medida do possível, ou o Jornal Mundial estará numa única edição por semana, ou ficará aí na reserva, né? Estará aí no seu lugar, esperando o fim aí de 2022, porque a nossa prioridade vai ser Notícias do Lula a partir do dia 10, com Jonas Carreira e eu ancorando por aqui. O Jonas, como sempre, nos comentários, e provavelmente teremos aqui os nossos convidados aí
para falar um pouco do noticiário. Estaremos divulgando tudo que acontece no dia a dia aí do futuro candidato. Em seguida, estamos apostando que seja o candidato oficial da esquerda, o Lula da Silva, e estaremos aí trazendo a notícia e principalmente o nosso comentário, a nossa crítica, a nossa sugestão. Será um programa bem propositivo. Bom, então é isso. Agradeço aí para quem chegou agora, você que de repente chegou neste momento, você que ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe seu like. Queria mandar um alô ainda e um abraço para quem está aqui em nosso chat. Então, agradeço aí também quem chegou agora, por exemplo, o Murilo, temos aí o Estefano Barbosa, a Deneide, aquele abraço aí para todo mundo. Por aqui também outros camaradas e companheiros e companheiras. Bom, então aí, Jonas Carreira, vamos ficando por aqui. Estaremos de volta amanhã com mais uma edição aí do Jornal Mundial. E um forte abraço para você, Jonas. Se prepare, porque 2022 já começou, Jonas Carreira. Acho que eu dei uma caída, Valdo. Tá me escutando? Acho que eu caiu a internet. Valdo? Agora sim. Beleza. Então, mais uma vez, obrigado, Valdo. Boa noite aí, Valdo. Boa noite a todos e todas aí no chat. Gosto muito de ler. Me divirto muito pelas leituras aí do chat. Obrigado mesmo, Stefano, Murilo, e até mesmo a menina lá, a bolsonarista, a Gorete e a Deneide. Muito obrigado a todos e todas e até amanhã. É isso aí, Jonas Carreira, nosso comentarista, o nosso analista político de Brasília. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional que volta amanhã a partir das 10 horas da noite. Um abraço e até lá.